Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom estar com os irmãos, conhecer mais essa família da fé e alegra o nosso coração poder louvar e adorar o Senhor juntos, né? No céu estaremos todos juntos, né? Adorando, exaltando o Cordeiro que se entregou naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Amém. Eu sou o Maxwell, sou do Espírito Santo, sou lá de uma cidade bem distante. Sou lá do município de Ecuporanga, né? Distrito de Imburana. Né? O tio da mãe do pastor Felipe foi presbítero lá na igreja que eu nasci, né? Lá em 1900 antigamente. Né? Minha esposa é mineira, Sueli, de Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte. Meu filho Max Lucas nasceu em Belo Horizonte. Com 2 meses, nós nos mudamos, quando ele estava com 2 meses, nós mudamos para o Rio de Janeiro, para a cidade de Mangaratiba. Minha filha Suzane é carioca, nasceu lá em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E ficamos 16 anos e meio no Rio de Janeiro. No momento da escola dominical, a gente conta mais um pouquinho desta história da plantação da Igreja Presbiteriana de Mangaratiba, e há 1 ano e meio nós estamos na cidade de Gaspar, né? Estou me sentindo um verdadeiro Catarina, né? Graças a Deus. O texto sagrado da palavra de Deus é Filipenses, capítulo 3, versículo 12 até o 16. Antes de ler o texto, o tema anual da igreja é sobre santificação. Para nós entendermos um pouco aquilo que nós vamos falar, precisamos entender primeiro que a santificação ela é um dom de Deus, né? Precisamos entender isso. Santificação é um dom de Deus, é um presente imerecido que ganhamos no momento em que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Segundo lugar, nós precisamos entender que santificação é um processo. Salvação é uma obra única, exclusiva de Deus, é um momento único, fomos salvos, alcançados pela graça, e quando nós confessamos Cristo, nós entramos nesse processo de santificação. Não acontece de uma vez por todas, mas é um crescimento gradual. A nossa vida espiritual ela é feita de altos e baixos. Tem hora que nós estamos cheios da unção, com vontade de adorar, cantar, ler a Bíblia, aprender as doutrinas, nós queremos ensinar, nós queremos evangelizar, nós queremos ir ao mundo pregar o evangelho, mas tem hora que nós estamos bem desanimados, cansados, afadigados, tristes, precisamos de uma injeção de ânimo para continuar a caminhada. Precisamos entender que a santificação é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita e guia nesse processo transformacional. Sem a presença do Espírito Santo, nós não caminhamos. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos desejo de orar. Sem a presença do Espírito Santo, nós não temos desejo de ler a palavra. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não temos desejo de cantar, nem estar na casa de Deus e crescermos a cada dia. Então é uma obra do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que a santificação é um convite, é uma resposta ao convite de Deus. Deus, ele é santo e ele nos chama para sermos santos. Sede santo porque eu sou santo. Então, entrar nesse processo e desejar crescer espiritualmente, aperfeiçoar, amadurecer, ser perfeito em Cristo, é uma resposta ao convite de Deus. Sede santo porque eu sou santo. E, em último lugar, a santificação é uma característica da igreja triunfante. Creio que vocês tenham ouvido bastante sobre isso. Enquanto nós não vamos para o céu, enquanto nós continuamos aqui, nós já desfrutamos de uma vida transformada por Deus. Não em sua perfeição, mas avançando sempre para o alvo que é Cristo, né? Então, santificação é uma marca, é uma característica da igreja triunfante. Enquanto não subimos, continuamos avançando, crescendo para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, leiamos o texto. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a nossa reflexão nesta manhã está relacionada à nossa busca pela santificação. Paulo tinha plena convicção de que o perdão dos seus pecados e a salvação da sua alma fora alcançada em Cristo Jesus. Ele tinha essa convicção plena. Mas havia um forte desejo no seu coração, no seu ministério, de conhecer mais sobre Jesus Cristo. E que a igreja de Filipos e a igreja cristã também sentisse esse mesmo desejo, essa mesma paixão, essa mesma vontade de conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Paulo deseja conhecer mais sobre o poder da ressurreição de Jesus, no versículo 10 até o versículo 11, ele fala sobre isso. Ele deseja conhecer mais sobre a comunhão do sofrimento de Jesus e até mesmo ele tem desejo de conhecer melhor a maneira de morrer. Qual é a melhor maneira de passar dessa vida para a melhor? Paulo entende que a melhor maneira de morrer é morrer em Jesus, é estar em Jesus, é estar alicerçado em Cristo, é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é receber a nova vida que Cristo deu a ele, que Cristo dá, e viver a sua vida pautada por estas verdades, esse sentimento, esse conhecimento de que a vida dele estava nas mãos de Jesus. Paulo tem essa convicção. O que ele pode desejar mais? Se ele tem certeza que ele é um escolhido, que ele é um eleito, em outras cartas ele fala sobre isso, que ele foi salvo pela graça, que era um dom de Deus, ele entende que Cristo morreu pelos seus pecados, ele estará na eternidade com o Pai, no descanso eterno. O que ele mais pode desejar? O que ele mais pode buscar? Quando nós estudamos essa carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que Paulo não se contenta com uma vida espiritual morna, fria, apática, sem desejar mais, progredir mais, crescer mais no conhecimento de Deus. Ele não se contenta em apenas dizer que ele confessou Cristo, que um dia ele foi alcançado naquele caminho. Ele deseja mais da presença de Jesus, mais dos ensinamentos de Jesus sobre a sua vida. Ele deseja muito mais. Ele não se contenta em dizer que apenas foi batizado. Ele não se contenta em dizer que apenas ele pertence à igreja de Jesus, ou à igreja de Filipos, ou qualquer outra igreja em uma dessas cidades. Ele deseja mais, ele quer muito mais, ele quer conhecer mais sobre Jesus, ele almeja a perfeição. E nós vemos isso nesse texto. Ele almeja a perfeição, ele quer a perfeição, ele está em busca de uma santificação completa. Ele sabe que ela não será possível nessa vida, mas ele trabalha incansavelmente por alcançar essa santificação completa, essa perfeição. No versículo 12, ele reconhece isso que eu acabei de dizer, que não se alcança essa perfeição nessa vida. Ele reconhece isso. Mas ele continua lutando para alcançar. E esse precisa ser o nosso alvo. O alvo do cristão precisa ser o nosso alvo. Nós sabemos que nós somos alcançados pela graça, nós entramos nesse processo de santificação, nós não seremos perfeitos nessa vida, mas nosso alvo precisa ser a santificação completa. Nós precisamos ser semelhantes, parecidos. Isso precisa ser o nosso desejo. Parecidos com o Senhor Jesus. Eu quero ser como Jesus. Eu quero pensar como Jesus. Eu quero agir como Jesus. Eu quero falar como Jesus. Eu quero amar as pessoas como Jesus me amou.
Eu quero amar as pessoas como Jesus amou a sua igreja. Eu quero olhar para Jesus e ter ele como o meu alvo de vida. Como Paulo faz isso? Como que ele trabalha na sua vida? Qual é o método que ele usa para buscar a perfeição em Cristo Jesus? Pelo menos 3 passos. Primeiro, ele avança na direção de Jesus. Jesus é o alvo principal da sua vida. Ele olha para Jesus, para a vida de Jesus, para os ensinamentos de Jesus e ele, tendo Jesus como seu alvo, ele avança nessa direção. Olha o que diz o versículo 12. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, a santificação. Mas ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo, mas prossigo. Nós entendemos que o poder da ressurreição de Jesus nos santifica. Nós entendemos isso. O poder da ressurreição de Jesus transforma a nossa vontade do mundo para o céu, das trevas para a luz, do conflito para a paz, da tristeza para a alegria. Nós sabemos disso. O poder da ressurreição de Jesus nos traz vida. Nós entendemos o propósito de viver, que é Jesus e a realização da sua obra. O propósito de viver do crente não são mais as coisas deste mundo. O olhar do crente não está nas coisas materiais deste mundo. Conquanto ele trabalha, ele projeta, ele sonha, ele arquiteta planos para a sua vida, mas o seu olhar não está nessas coisas, porque ele sabe que tudo isso é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, breve não estaremos aqui. Podemos vencer a doença, minha irmã, mas nós sabemos que breve Deus vai nos chamar para estar na eternidade com Ele. Então, o propósito de viver, enquanto nós vivos estivermos, precisa ser o Evangelho de Jesus, ser Jesus e realizarmos a sua obra. Nós somos discípulos, nós não somos simplesmente membros de uma igreja, mas nós somos discípulos de Jesus. Nós somos escolhidos por Ele, nós estamos sendo treinados por Ele e nós somos enviados por Ele para cumprir a sua missão. Jesus escolhe os seus discípulos, treina os seus discípulos, envia, os discípulos obedecem, fazem o mesmo que Cristo fez e o evangelho chega até nós e nós precisamos dar continuidade à missão do nosso Redentor, do nosso Salvador, que é Jesus. Mas isso não é tudo, irmãos. Há uma grande possibilidade nesse texto, quando Paulo cita esse texto, escreve essa carta para os Filipenses, de ter em mente as corridas de Atenas ou de Éfeso. No dia da competição, no dia da corrida, estavam lá os atletas no posto, de partida. Dada a largada, todos corriam tentando alcançar o primeiro lugar, tentando conquistar o pódio. Eles avançavam na direção da bandeirada final e eles corriam, saíam disparados. Durante a corrida não havia tempo, não havia descanso. Eles tinham que focar no seu alvo, que era a bandeirada, que era o pódio, que era a coroa de louros, que era o prêmio que eles receberiam. Por certo, todos os competidores, todos os corredores tinham o mesmo desejo, a mesma vontade de ganhar o prêmio, de subir no pódio e ser ovacionado pelas pessoas no estádio. Mas é certo que nem todos chegavam bem ao final da corrida. Muitos desistiam no meio da corrida, muitos caíam, muitos eram atropelados pelos demais competidores. A corrida de Paulo não estava sendo fácil e tinha todos os motivos para desistir dessa competição. Paulo, ao escrever, pensa na corrida de Atenas ou Éfeso, mas ele está preso quando ele escreve essa carta, está lá em Roma. Então, nesse momento da corrida de Paulo, as coisas estavam concorrendo contra ele, contra também a sua vida espiritual. Ele tinha todos os motivos para desistir no meio. Mas o que ele diz aqui? Mas uma coisa eu faço. Eu não desisto. Eu não desanimo. Eu posso estar preso, eu posso estar acorrentado,
a um soldado. Eu posso ser privado de fazer as minhas viagens missionárias, pregar o evangelho, plantar outras igrejas e treinar outros líderes. Eu posso ser privado disso, mas uma coisa eu faço: eu avanço, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O comentarista William Hendricks diz o seguinte: a corrida espiritual também muito depende do estado de ânimo do corredor. Paulo era um crente firme na doutrina da eleição antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele tinha plena certeza da sua salvação, porém, não numa eleição sem a responsabilidade humana. Ele está seguro de que ainda não alcançou a perfeição. A luta contra o pecado, o temor, a dúvida ainda não terminaram. Essa é a convicção de Paulo. A corrida não terminou, ele prossegue, mesmo preso e limitado. Ele consegue pensar que ele precisa continuar lutando, combatendo o bom combate. Meus irmãos, nós precisamos continuar avançando na nossa jornada, na direção de Jesus Cristo, todos os dias da nossa corrida. A nossa corrida não é fácil, nós somos tentados de todos os lados. Há provas. Nós vivemos em um mundo totalmente liberal. Nós vivemos em um mundo que luta contra a igreja, que luta contra os filhos de Deus, que luta contra a família, que luta contra os homens de Deus. Nós precisamos olhar para Cristo e prosseguir e avançar, mesmo diante de todos os desafios. Na corrida espiritual, não há paradas para descanso. Precisamos avançar todos os dias. Na corrida espiritual, nós não podemos deixar de orar, de dobrar os nossos joelhos. Na corrida espiritual, nós não podemos deixar de olhar o nosso alvo, que é Jesus. A sua vida, os seus ensinamentos, os seus pensamentos, as suas atitudes, o seu amor incondicional. Nós não podemos deixar de olhar. Na corrida espiritual, nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Porque quando nós nos reunimos, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós lemos a palavra e meditamos na palavra, nós estamos prosseguindo na direção do Senhor Jesus. Por isso, avance na direção de Cristo Jesus todos os dias da sua vida. Prossiga, avance, diz o texto. Né? Versículo 12 é bem forte para nós. Né? Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Eu estou nesta jornada, eu estou prosseguindo para conquistar o prêmio. Não um prêmio, não uma coroa de louros, não um prêmio no estádio, mas eu estou correndo para ver o meu Salvador, abraçar o meu Salvador e agradecê-lo e louvá-lo pelo que ele fez por mim naquela cruz, entregando a sua vida por nós. Segundo lugar, na busca da perfeição, para alcançar a perfeição, Paulo tira o seu olhar das coisas do passado, para avançar, para conquistar o prêmio, para se fortalecer diante de Deus, para alcançar a perfeição, é preciso tirar o olhar das coisas do passado. Tem muito crente preso ao passado, às coisas do passado, aos pecados do passado. Tem muitos crentes que ainda não se libertaram das coisas do passado. Versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Um corredor no estádio, presta atenção, ou na rua, ele não fica olhando, ou ele não pode ficar olhando para trás. Ele não pode ficar olhando para a largada como o que foi. Ele não pode ficar prestando atenção nos corredores atrás dele. Ele não pode ficar olhando para os espectadores, aplaudindo ou gritando o nome dele. Ele não pode ficar focado nas distrações da corrida. Até mesmo ele não pode focar
nos outros competidores. Ele tem que olhar para frente. Ele tem que olhar para o alvo. Qual foi o alvo que ele estabeleceu naquele dia? Então ele tem que olhar para frente. Ele precisa ter o seu alvo bem definido, o seu propósito bem definido e olhar para este alvo, para esse propósito. Ele tem uma missão e ele precisa olhar para essa missão. Olhar para frente. Paulo, sem dúvida nenhuma, está ressaltando aqui a responsabilidade humana. Ele, Paulo, foi alcançado pela graça de Deus, alcançado por Jesus no caminho de Damasco. Ele foi Jesus quem o alcançou, foi Jesus quem o libertou, foi Jesus quem o transformou e o perdoou e o colocou nesse caminho, nessa corrida. Foi Jesus que tirou ele do fundo do poço espiritual, o resgatou, colocou nessa corrida, mas agora ele precisa correr. Agora ele precisa desenvolver a sua fé. Agora ele precisa orar, agora ele precisa meditar na palavra de Deus, agora ele precisa ter mais comunhão com Jesus. Ele não pode desanimar, ele não pode olhar as distrações da vida, porque o tempo é curto. A nossa vida é passageira. Eu tenho boas lembranças de 6, 7, 8, 10 anos lá em Burana. Lembranças da roça, lembranças da colheita do café, lembranças da plantação de arroz, lembranças da igreja. Mas o tempo voou. O tempo passou rápido. O tempo passa rápido para todo mundo. O tempo é curto. Já já, a morte vai estar batendo a porta do nosso coração. E nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Ele precisa ser o alvo, ele precisa ser o foco da nossa caminhada, da nossa corrida. Paulo toma cuidado com as distrações da corrida, da vida. O William Hendricks diz que no campo espiritual, preocupações mundanas, a falsa fascinação da riqueza e toda espécie de maus desejos entram e afogam a palavra do Evangelho no nosso coração. Uma preocupação excessiva com as coisas do mundo impede o corredor de chegar ao alvo espiritual. Preste atenção, irmãos. Uma excessiva preocupação com as coisas do mundo impede o corredor espiritual de atingir o seu alvo, que é Jesus, de viver para Cristo, de se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus e entender que ele e ela são discípulos de Jesus. E você está aqui com uma missão. A sua missão não é vir só ao templo, ao local de adoração, prestar um culto a Deus. Não é essa a sua missão. Se você é discípulo de Jesus, a sua missão é viver o Evangelho de Jesus, tendo Jesus como alvo e levar esse Evangelho no seu trabalho, na sua família, no bairro que você mora, na escola que você estuda. A maioria dos irmãos, dos membros das nossas igrejas não consegue vivenciar esse discipulado na sua prática, vivendo Jesus e expressando a sua fé ao mundo. Essa é a nossa missão. Isso precisa ser o alvo da nossa vida. Então, essa preocupação, essa excessiva preocupação, não permite que o corredor alcance o seu alvo espiritual e glorifique o nome de Jesus. Por isso, tire o seu olhar das coisas do passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa parte da corrida, a sua vida passada, os seus pecados, isso já ficou para trás. O bom corredor olha para frente, o bom corredor espiritual olha para a cruz, olha para o Salvador. Ele morreu naquela cruz, ele perdoou os meus pecados, ele me salvou, ele me resgatou das trevas, ele me deu uma nova vida, ele me deu uma nova direção. Agora a minha vida não é para mim mesmo, agora a minha vida é para Ele, eu preciso viver para Ele. O olhar para trás faz perder o foco, a direção. Olhar para trás faz perder a velocidade. Olhar para trás nos faz ficar paralisados.
Antigamente era assim, a igreja que eu nasci era assim, o pastor fulano de tal que era o bom, tinha tantos projetos lá no passado. Meu irmão, minha irmã, avance para o alvo, esqueça as coisas que para trás ficaram, olhe para Jesus, é daqui para frente. Há uma cidade a ser ganha para Jesus, há pessoas morrendo sem Jesus, há conflitos lá fora, mas há conflitos bem perto de você. Há conflitos nas pessoas da sua família, há conflitos no coração das pessoas na escola que você trabalha ou estuda, há conflitos nas pessoas do seu bairro, há pessoas tristes, há pessoas sem objetivo, sem propósito de vida. E você que está na corrida olhando para Jesus, que é o discípulo de Jesus, precisa trabalhar para que essas pessoas sejam resgatadas para o Senhor Jesus. Há muitas coisas do seu passado que está te impedindo a caminhar, a correr a corrida espiritual. Quais são as coisas do seu passado que têm impedido você de adorar mais ao Senhor Jesus? Quais as coisas do passado têm te impedido de pregar o evangelho do Senhor Jesus? O que você precisa fazer para olhar para Jesus e seguir esse alvo como a meta da sua vida? Lembre-se, Jesus te resgatou das trevas. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja. Nasceu pecador, merecedor do inferno. E ele teve misericórdia de você. Eu nasci na igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sou muito feliz por causa disso. Mas teve um dia na minha caminhada que eu precisei confessar o nome de Jesus. Eu precisei reconhecer os meus pecados. Eu precisei reconhecer que Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Eu precisei entender isso, que eu precisava olhar para Jesus e seguir a Jesus com todo o meu coração, com todo o meu vigor, com toda a minha vida, porque a vida passa rápido demais. Agora, você que foi colocado nesse grupo seleto de corredores espirituais, você precisa se esforçar para alcançar a linha de chegada, você precisa desejar chegar lá, você precisa almejar a perfeição em Cristo Jesus. Esse é o alvo do apóstolo Paulo e é o desejo dele para a igreja de Filipos. É o desejo dele e precisa ser o nosso desejo. Ele caminha nessa direção e deseja que a igreja também caminhe. E o meu desejo é que eu e você, que nós, como igreja de Cristo, possamos também avançar, caminhar nessa direção, esquecendo das coisas do passado e olhando para Jesus. Qual tem sido o alvo da sua vida? Pare rapidamente e pense. Qual tem sido o propósito máximo da minha vida? Qual tem sido o alvo da minha vida? Lembre-se que na corrida do mundo, o prêmio é perecível. Lembre-se disso. Na corrida do mundo, o prêmio é perecível. Na corrida do mundo, somente poucos vencem. Poucos. Na corrida do mundo, é todos contra um. E um contra todos. É a lei do mais forte, do mais preparado. É um querendo derrubar o outro. Na corrida do mundo é assim. Lembre-se que na corrida espiritual, todos os que amam a vinda de Jesus Cristo são vencedores. Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, que é a sua última carta, no capítulo 4, versículos 6 a 8, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Na corrida espiritual, todos os que amam a vinda de Jesus são
vencedores. Todos os que seguem esse alvo são vencedores. Na corrida espiritual, todos se ajudam. Não é um contra todos e todos contra um, mas todos se ajudam. Na corrida espiritual, ninguém fica para trás. Por isso, olhe para frente. Esqueça as coisas, tira o seu olhar das coisas do passado. Se você é nova criatura em Cristo Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele te colocou nesse processo de santificação, Ele já perdoou todos os seus pecados. Quando você lê a carta aos Hebreus, você percebe essa verdade belíssima que Jesus, Ele é o Cordeiro e Ele é o sumo sacerdote que se autossacrifica em nosso lugar, entra no Santo dos Santos uma vez por todas para perdoar todos os nossos pecados. Ele nos perdoou. Então, quando você fica olhando para trás para os seus pecados e pensando que ainda não foi perdoado, alguma coisa está errada na sua caminhada cristã. Você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para Jesus. Esqueça as coisas para trás ficaram. Tira o seu olhar do passado e olhe para o seu alvo, que é Jesus. Terceiro e último lugar. Na busca da perfeição, como Paulo, qual é o método, qual é a tática, o que Paulo faz? Em terceiro lugar, Paulo entende que é preciso ajudar os outros discípulos de Jesus. Na busca da perfeição, nós precisamos entender que nós temos que ajudar outros irmãos na caminhada cristã. Lembre-se, na corrida espiritual todos ganham, ninguém fica para trás. Não é um contra todos e todos contra um, mas é todos juntos olhando para Jesus. Versículo 15. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todos, pois que somos perfeitos. Para nós cristãos, o viver é Cristo. Não é isso? Para nós cristãos, o viver é Cristo. E temos que avançar todos juntos. Paulo diz nessa carta, o viver é Cristo, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Então, para nós cristãos, o viver é Cristo. E nós precisamos avançar todos juntos para alcançar o alvo, um ajudando o outro, sabendo que nessa corrida todos ganham o prêmio. A palavra perfeita aqui nesse versículo 15 seria melhor traduzido por maduros espiritualmente. Nós que somos maduros espiritualmente. Há uma possibilidade de Paulo estar usando de sarcasmo aqui. Há uma possibilidade de Paulo estar sendo irônico aqui. Todos, pois, que somos perfeitos. Por quê? Havia muitos crentes na igreja de Filipos que, pelo fato de terem sido alcançados por Cristo, ter os seus pecados perdoados, ter sido batizados e estarem na igreja, acharem que não tinha mais pecados. Eram os famosos perfeccionistas. Então eles achavam que já estavam salvos simplesmente pelo fato de estarem na igreja, serem batizados e terem confessado o nome de Jesus, e eles não precisavam fazer mais nada. Agora eles já alcançaram a perfeição completa nesta vida. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, eu quero falar com vocês que são espiritualmente maduros. Vocês já alcançaram, vocês são melhores do que os outros. Os outros não são, só vocês. Vocês são maduros plenamente. Vocês já alcançaram o céu, não há nada mais a fazer. Eu achei interessante a tradução de William Henricks nesse versículo, ele diz assim, tão somente que a nossa conduta seja consistente com o nível que já tenhamos alcançado. Que a nossa conduta, que o nosso viver diário seja condizente com o alvo, com o propósito que nós professamos.
Já alcançamos um nível de maturidade espiritual? Já somos maduros espiritualmente? Temos noção do Evangelho de Jesus? Temos certeza plena da nossa salvação? Temos. Amém? Somos salvos em Cristo Jesus? Ele que nos santifica é uma resposta ao convite de Jesus. Sede santo porque eu sou santo. Você tem plena convicção, você tem plena certeza das doutrinas da graça de Deus? Da total depravação, da eleição incondicional, da expiação limitada, da irresistível graça, da perseverança dos santos? Você tem plena convicção do sola graça, só a fé, somente Cristo, só lhe deu glória? Tem convicção da Escritura? Você tem convicção dessas doutrinas espirituais? Então ande de acordo com essa maturidade. E entenda que muitos irmãos, muitos servos de Deus, muitos discípulos de Jesus ainda não chegaram nesse nível espiritual que você chegou. Entenda isso. Haverá numa mesma igreja irmãos que já avançaram e têm convicção, estão amadurecendo, estão crescendo espiritualmente, estão avançando na fé, estão avançando no seu processo de santificação, mas existe na mesma igreja outros irmãos que não. Haverá na igreja muitos irmãos que entenderam que ler a Bíblia é extremamente importante para o seu crescimento espiritual. Que orar, que estar presente nos cultos, ajudando outros irmãos, é extremamente importante e essencial para o seu crescimento espiritual. Mas outros irmãos ficarão satisfeitos em simplesmente serem batizados. Olha o comentário do nosso irmão Augusto Nicodemos. Temos de reconhecer, irmãos, que o Espírito Santo não trabalha da mesma maneira, do mesmo modo em todo mundo. Em algumas pessoas parece que o Espírito Santo tem o prazer de trazer iluminação, compreensão, convicção. Em outros, ele faz a obra mais devagar. O que Paulo quer aqui é coerência. Se Deus já lhe mostrou, se você já entendeu que está nesse processo, Cristo é o seu alvo, você precisa avançar, você já abandonou as coisas do passado, a vida mundana, você já se libertou das distrações desse mundo, Deus já lhe mostrou, já iluminou, seja coerente. Ande de acordo com isso, mas seja paciente com aqueles irmãos que vêm um pouquinho atrás de você e vão precisar da sua ajuda. E nós, pastores, precisamos ter uma paciência muito grande. Muito grande. Às vezes a gente acha que todos estão na mesma linha de pensamento. Às vezes nós achamos que todos já entenderam o que nós pregamos. Às vezes nós achamos que todos estão na mesma linha doutrinária que nós. Mas não é verdade. Tem muitos irmãos que estão vindo bem atrás e precisa da nossa ajuda. No processo de santificação, nós não caminhamos sozinhos. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Se você acha que é um crente independente, você está muito enganado. Não existe crente, cristão independente. Nós somos inteiramente dependentes da graça, da atuação do Espírito Santo de Deus, mas nós somos inteiramente dependentes da ajuda dos outros irmãos. Pense na sua vida que você é hoje. Quantas vezes você dependeu de outras pessoas? Você dependeu desde quando você nasceu. Trocar sua fralda, limpar sua bunda, dar comida na sua boca, te ensinar a caminhar, te levar para a escola, te ensinar as primeiras palavras. Na escola, você precisou de muitos professores. Seus primeiros passos espiritual, você precisou da ajuda de muitos irmãos. Na caminhada cristã, avançando para o alvo que é Cristo, nós não podemos ter a ideia de que nós podemos alcançar esse alvo sozinho. Nós temos que ajudar outros irmãos
que são mais lentos nesse processo. Cuidado com o perfeccionismo. Eu já sou santo, eu já sou plenamente perfeito, não preciso de ajuda, que os meus irmãos que estão vindo atrás se cuidem e procurem crescer nesse processo. Você precisa ajudar os demais irmãos, e é exatamente isso que Paulo está fazendo dessa prisão. A prisão de Paulo, ele entende que tem um propósito sublime no reino de Deus. Deus usa a prisão de Paulo para que ele treine liderança, treine os presbíteros, para que ele escreva essas cartas maravilhosas que chegou até nós. Caminhando, então, para a aplicação. Nós vamos voltar para a nossa casa, depois desse culto, depois da escola dominical, né? Qual é a aplicação destas verdades para minha vida, para a nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, qual é o alvo principal da sua vida? Qual é o alvo? Qual é o maior sonho da sua vida? É Jesus Cristo? Ou Jesus está em segundo lugar? Ou quem sabe em terceiro lugar? Qual é o alvo principal da sua vida? Se Jesus é o alvo principal da sua vida, avance nessa direção. Se Jesus não é o alvo principal da sua vida, pare em nome dele, em nome de Jesus nessa manhã. Pare, e se for possível, dobre os seus joelhos, caia de joelhos diante dele, peça perdão por ele não ser o alvo principal da sua vida. Você tem pensado na sua carreira, você tem pensado no bem, no futuro dos seus filhos, você tem pensado num monte de coisas em primeiro lugar, e Jesus tem ficado lá, em outros patamares. Se Jesus é o alvo da sua vida, continue avançando. Se Jesus não é o alvo da sua vida, em nome dele, pare nesta manhã, dobre os seus joelhos e peça perdão. E clame pela misericórdia dele. E coloque ele como alvo da sua vida. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e não estar com o Salvador quando ele te chamar. Guarde isso no seu coração. Volte para casa pensando nisso. Jesus é o meu alvo. Se ele é o meu alvo, eu sou o discípulo e eu preciso fazer o nome dele conhecido. Eu estou em Balneário Camboriú para cumprir uma missão. Eu estou em Gaspar para cumprir uma missão. Não a minha missão, mas a missão do meu Redentor, que morreu naquela cruz para perdoar todos os meus pecados. Segunda aplicação. Você está no meio da corrida? Está no início? Ou está no final? Em que estágio da corrida você está? Se você está no início ou no meio, ainda há muita coisa pela frente. Nós não sabemos a distância dessa corrida. Ela pode ser curta ou ela pode ser longa. Se você está no início ou no final, coloque o seu olhar no alvo. Tome cuidado com as distrações. O inimigo, ele é expert em tirar os cristãos, os discípulos, do alvo. Ele vai te oferecer muitas coisas nesta corrida. Ele vai fazer muitas propostas para você sair, tirar o olhar desse alvo. Ele vai oferecer outras rotas mais seguras e mais rápidas para você. Coloque o seu olhar em Cristo. Não tire. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. A minha vida é dele. Eu preciso viver para ele. Sem ele eu nada sou. Ele é a minha paz. Ele é a minha alegria. Essa carta é chamada de a carta da alegria. Mais ou menos 18 vezes Paulo fala sobre alegria. Mais ou menos 15 vezes Paulo fala sobre gratidão. Mais de 30 vezes Paulo fala de Jesus. Olhe para ele. Não tire o seu olhar dele. Quem olha para trás, quem olha para as distrações, não avança.
Igreja que está preocupada com as coisas deste mundo, com os prazeres carnais deste mundo, não avança na pregação do evangelho e na conquista de almas. A igreja, ela precisa crescer. Ela precisa avançar. Ela precisa fazer o nome de Jesus conhecido. Terceiro lugar. Você já está bem avançado na sua caminhada espiritual? Está bem avançado? Calma, cuidado com aqueles irmãos que vêm um pouco atrás e pensam diferente de você. Olhe e ore ao Senhor Jesus para que traga luz ao seu coração, entendimento, sabedoria, para que você possa ajudar outros irmãos. Tenha paciência com eles. E aqui eu não estou falando a respeito da idade, aqueles irmãos mais novos ou aqueles irmãos mais velhos. Há irmãos mais velhos que ainda estão no início da caminhada, estão bem atrás de nós. E eles precisam da nossa ajuda. As crianças, os adolescentes precisam da nossa ajuda. Nós precisamos ter paciência com eles. E como é difícil ter paciência. Como é difícil. Mas nós precisamos. Então volte para casa com esse sentimento. Deus me chamou para este corpo. Deus me colocou nessa corrida. Existem muitos irmãos que precisam da minha ajuda para avançar na corrida e para alcançar o prêmio juntamente comigo, conosco. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Continue nesse processo. Continue avançando. Prossiga, não desista, não desanime. A vida cristã, a corrida não é fácil, há muitos obstáculos, há muitas barreiras, há muitas pessoas querendo tirar você da corrida. Não desista, não desanime. Olhe para Jesus, olhe para o seu Redentor, olhe para o seu Salvador. Abrace a sua fé, clame ao Espírito Santo. Não me deixe sozinho no meu quarto, não me deixe sozinho nas telas, não me deixe sozinho de frente para o computador, não me deixe sozinho no trabalho diante das propostas malignas. Não me deixe sozinho. Me ajude a ter Jesus como meu alvo e avançar para este alvo e agradar o coração do meu Senhor, do meu Salvador, do meu Deus. Feche os seus olhos e fale com o Senhor e peça ao Senhor: Senhor, me ajude. Tenha compaixão de mim. O Senhor conhece como eu estou nessa caminhada, nessa corrida. Às vezes me sinto triste, desanimado, cansado, decepcionado. Me ajude. Senhor, eu estou me sentindo bem, forte, espiritual. Eu tenho orado, buscado a Tua presença. Me ajude a ajudar outros irmãos. Me dê paciência, me dê contentamento, me dê alegria, me dê gratidão. Deus, obrigado mais uma vez por esta manhã. Obrigado, ó Deus, por esse momento de culto, de cânticos, de orações, intercessões. Obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo, muitas vezes naquela prisão, sentiu-se cansado, afadigado, triste. Mas ele nos ensina nessa carta, inspirada pelo Teu Santo Espírito, a não desistir, a não desanimar, a olhar para frente, a olhar para o alvo, a tirar o olhar do passado, da largada, ó Deus, e a olhar para frente, olhar para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, sabendo que Ele foi vencedor, venceu a morte, e Ele nos garante, ó Deus, também o vencer a morte e o estar com Ele na eternidade. Ajude-nos, ó Deus, a ajudar os nossos irmãos que vêm atrás, que está começando agora a corrida. Nos ajude, ó Deus, a motivá-los, a animá-los, ó Deus, a fortalecê-los, a dizer que estamos orando por eles, a dizer, ó Deus, avance, caminhe, olhe para Cristo, não desista, não desanime, cuidado com as investidas de Satanás, olhe para frente, olhe para a eternidade. Nos ajude, ó Deus, a sermos instrumentos em Tuas mãos para abençoar, ó Deus, o Teu povo, a Tua igreja.
e nos ajude, Deus, todos juntos, avançando, alegres, gratos, com contentamento, agradar, ó Deus, e glorificar e adorar o nome do Senhor. Continue abençoando esta igreja, que possa ser muitos e muitos anos nessa cidade, ó Deus, pregando e alcançando vidas e resgatando vidas e auxiliando vidas, ó Deus, nesta corrida espiritual. Muito obrigado mais uma vez por estar com os meus irmãos em adoração ao teu santo nome. E conduza-nos, ó Deus, na tua presença santa para a glória do teu nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, te engrandecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus derrame graça sobre a sua vida. Não desista. Não desanime. A corrida não é fácil. Não é fácil. Tem obstáculos. Tem muitas pessoas querendo te derrubar. Tem muitas pessoas querendo tirar você da corrida. Mas olhe para o alvo, que é Jesus. E prossiga nesse alvo para a glória dele. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.